Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre o que há por detrás do termo mística. Isso aqui é uma introdução da, do conceito de mística, o que essa palavra significa para o senso comum, o que ela significa, eu vou explicar isso no texto, o que significa para uma espécie de senso comum acadêmico, inclusive, não só o senso comum não acadêmico, mas o acadêmico. E depois eu vou começar a desenvolver o que ela realmente quer dizer enquanto conceito. Né? Bem, então, a palavra mística é uma das mais traiçoeiras da história da filosofia e da teologia, sendo ambas disciplinas matriciais que preparam o legado para as ciências humanas. Em termos pós-modernos, ela atrai adoradores de saberes secretos e irrita personalidades desencantadas. Até pouco tempo atrás, a universidade não tinha grande penetração na sociedade brasileira. Livros de autoajuda eram muito procurados e livros universitários eram muito especializados. A diferença entre os dois era imediata e nítida. O leitor de uma ala não se permitia ser de outra. Mística era o lugar da literatura de nova era e de seu imenso sucesso comercial. Seria inimaginável para o que vou chamar aqui de senso comum universitário suspeitar que algo ligado à mística pudesse ser motivo de estudo sério na universidade, a não ser em departamentos de sociologia e psicologia e tratada como patologia social ou crendice individual. Se estamos falando da espiritualidade de outras religiões, especialmente a hinduísta ou a indiana, né? Quer dizer, especialmente a hinduísta ou a budista, né? Mística vira sinônimo de Oriente. E talvez encontre algum vago sentido positivo. Mas também cabe se referir à mística na cosmovisão indígena e africana, ou ameríndia, né? como dizem hoje. Por conseguinte, mística se refere ao que não é racional, científico ou eclesiástico, quer dizer, se refere ao que não é racional e científico ou ao que é eclesiástico dogmático. Mística, nesse caso, é tudo aquilo que não é ocidental, nem científico, nem cristão. Daí o sentido positivo. A palavra Daí o sentido positivo. A palavra está impregnada de uma aura exótica, né? Que, por ser diferenciada, é libertadora dos constrangimentos ocidentais dominantes. Dentro da mística, ser místico é uma calamidade. Dentro da igreja, é uma descabida pretensão. Mas fora da ciência e da igreja, quer dizer, fora do ocidente, tudo o que é estático, mágico, luminoso, encantador, misterioso e secreto é interessante. Quem pode praticar magia ou pretender iluminar-se é um homem portador de etnia exótica. Ao homem branco não é permitido alimentar essas expectativas. Ele deve se ocupar de profissões pragmáticas e de sua própria religião não esperar outra coisa senão equilíbrio entre razão e fé,
e guia para a conduta moral. O sobrenatural fica para depois da morte. Onde estaria o lugar da teologia nessa dicotomia? De fato, é na teologia que se estuda o legado histórico da mística cristã. É nela que a dicotomia encontra algum abalo. É na teologia que alguém pode se lembrar que há uma mística cristã. Mas é nela também que o efeito conflituoso da mística fica mais transparente. Há um pendor racionalista na teologia que até o século XX procurou rebaixar a mística dentro de sua própria área. Uma espécie de neoescolástica congelada, rígida e desligada de suas próprias origens. Digo de suas próprias origens porque a escolástica propriamente dita, ela, 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 ela foi, quer dizer, ela na verdade ela se desenvolveu junto com aquilo que eu vou chamar de frutos, né, da mística, do momento do florescimento da mística. Tá? Na verdade, a separação entre escolástica e mística, ela não existe. No mundo medieval, ela não existe. Ela, no fundo, ela é coisa do mundo moderno. Tá? Bem, por outro lado, há uma defesa da mística, né, na teologia, enquanto lugar de cultivo de uma espiritualidade sufocada pelo pragmatismo, moralismo e racionalismo dominante. A mística é o que restou de um espaço poético do cristianismo, apagado ou evitado em todas as formas pelo dogmatismo eclesiástico e seu controle de corpos e almas. Logo, há sim um ressurgimento do interesse pela mística, feito por defensores de uma teologia sem enrijecimentos lógicos e apostolares. Tais reanimadores da espiritualidade cristã encontram dificuldade de mostrar para os entusiastas do orientalismo que o cristianismo, logo o Ocidente, possui uma longa e abundante tradição mística. Curioso constatar como é necessário defender, nesse nível elementar do senso comum, que existe uma mística ocidental, como se juntar mística e ocidental fosse um estranho oxímoro. Bem, para começarmos, para começarmos a sair do senso comum e adentrar na história do conceito, Michel de Certeau comprova o contrário. Ao longo da história da palavra, mística sempre foi um adjetivo. Aqui, né? O que significa a palavra? Né? Que significava e mística significava várias coisas. Quer dizer, significava o segredo dos iniciados nos cultos mistéricos gregos. Né? Segundo, o sentido alegórico da escritura na patrística. Né? Patrística já começa assim lá pelo século II depois de Cristo. Né? A Grécia, vocês sabem, né? Aí século, né? Século 8, 7, né? Homero Anticristo. Estou falando da Grécia clássica, né? E para frente, né? O lado e terceiro, ou o lado espiritual e oculto de alguma coisa. Então, ela tem o sentido ou de segredo iniciado, ou de sentido alegórico da escritura, ou de lado espiritual ou oculto de alguma coisa. Né? O lado místico é o lado oculto. Né? Empregá-la como substantivo foi uma invenção do século XVII que buscou delimitar uma área do saber, assim como passou a existir física, química,
né, essas ciências, né, deveria surgir a mística, né, física, química, mística, né, o mesmo sufixo. Né. Ela teria de dar conta da recolha e estudo de um corpus de santos doutores que escreveram sobre experiências de contato imediato com Deus ou tratados e sermões de ascensão da alma. Tais textos haviam surgido especialmente entre o século... Começou assim, o iniciozinho começou no século XI, né? Mas no geral é século XII ao século XVI, se estendeu um pouco ainda pelo século XVII, mas o geral é isso, do século XII ao século XVI, e digamos que uma extensão disso estaria entre o século XI e o século XVII. Né? A maioria deles continha uma influência explícita de um dos grandes escritos da Alta Idade Média, que é o Corpus Dionisíaco, né? Escrito entre 485 a 528, com livros atribuídos a Dionísio Areopagita. Né? Dionísio Areopagita era no Ato dos Apóstolos, tem um momento lá em que o Paulo ele prega na Grécia, né? Em Atenas mesmo, se eu não me engano, e aparece um discípulo. Esse discípulo é Dionísio Areopagita. Bem, como eu disse, os textos, né, do Corpus Dionisíaco foram escritos entre o século V e o século VI. Então, esse é o discípulo de Paulo? Claro que não. Né? Mas, durante muito tempo, se acreditou que esses textos vinham desse discípulo de Paulo e, por isso, eles continham uma enorme autoridade. E aí, só nesse período, mesmo período, assim, só pelo século XVI, XVII, especialmente século XVII, que se descobriu que esses textos não eram, se descobriu por pesquisa filológica, né? Que esses textos dos humanistas, que esses textos eram de fato do século V ao século VI. Né? Então, eles não eram de Dionísio Areopagita. Né? Então, por isso, a gente normalmente, academicamente, a gente coloca o nome desse autor como pseudo Dionísio Areopagita. Né? O que é um problema, por um lado, assim, porque isso está correto, né? mas o problema é você achar que colocando a palavra pseudo, o texto ele fica menor por causa disso. Então fica menor. O texto é muito bom, né? E ele avançou muito dentro da teologia e, como eu estou dizendo aqui, foi muito influente nesse período do século XII ao século XVI, que é o período do florescimento da mística. E esse corpus dionisíaco, principalmente o livro chamado Teologia Mística, ele é um exemplo nítido de discurso apofático, ou o que a gente chama de discurso apofático, ou teologia negativa. Né? Apofatismo é o procedimento retórico de falar por negação. Né? Então, no caso desse texto, ele fala: Deus não é substância, Deus não é essência, Deus não é bom, Deus não é nada disso. Não porque ele seja ruim, não porque ele seja algo menor que isso. Não é isso, é porque ele é maior que isso. Né? Ele está para além desses atributos positivos. Né? É nesse contexto que nascem e crescem autores e obras especificamente místicas. Certeau insiste que o conceito é completamente ocidental. Né? O conceito desse substantivo da palavra mística ele é completamente ocidental. Ao mesmo tempo em que há uma valorização de alguns autores e obras, há o apagamento de outros. Ao mesmo tempo em que se coloca o anseio espiritual em primeiro plano, isola-o de outras áreas da religião e da reflexão teológica. O desconforto com o conceito de mística serve, então, a uma permanente tensão que o Ocidente criou diante
de desejos de divinização, visões, audições e afetos intensos em torno do contato com Deus, né? Quando eu digo desejo de divinização, é porque a palavra divinização é um conceito da teologia que significa o desejo de tornar-se Deus. Exatamente isso. E já nos primeiros textos da patrística você tem elementos de busca, né, do cristão de querer se tornar parte do divino, logo de se tornar Deus. Isso chama de divinização. É claro que à medida em que a igreja foi desenvolvendo, ela foi dissecando esse desejo, né? E reforçando a separação do homem com Deus e uma necessidade da virtude da humildade, que nesse caso é a virtude central, né? Mas o místico, ele foi bastante suspeito de falta de humildade por causa dessa busca da divinização. Então, na verdade, a divinização é o que o místico tem de mais perigoso, né? Esse afã de divinização que ele tem de mais perigoso. Bem, como eu falei, né, o Ocidente criou uma repulsa diante de desejos de divinização, visões, audições, afetos intensos em torno do contato com Deus, bem como com a contemplação gratuita da natureza e um ócio que se leva muito a sério, né, pois nele busca o absoluto, né? Quer dizer, não é para ficar se levando muito a sério o ócio, e de preferência nem ter o momento do ócio. A partir do que o capitalismo foi se desenvolvendo, o momento do ócio vai ser desmerecido. A região do desconhecido, inefável, inapreensível, incognoscível, indizível, essa região é permeada de uma pletora de novos e extravagantes modos de dizer. Tal paradoxo é central na escrita mística e rege o uso abundante, estilístico até, né, de oxímoros, hipérboles, exageros, convicções e negações. Né? As negações é a apófrase, o apofativo. Né? O místico costuma erigir construções e desconstruções de patamares espirituais. Quer dizer, ele erige um determinado patamar, ele constrói um patamar, e aí depois ele quer superar esse momento, aí chega no outro patamar e desconstrói o patamar anterior. Né? Então, o místico costuma erigir construções e desconstruções de patamares espirituais feitos para serem alcançados, afirmados e depois negados, ultrapassados. Há um processo permanente de autossuperação, uma renovação constante do olhar, né? Enfim, uma instabilidade emocional e cognitiva que se coloca numa arriscada aventura existencial. De qualquer forma, ainda estamos colocando traços da mística em geral, mas tal caracterização cai em algumas armadilhas. Se chamamos de mística muitos acontecimentos históricos distintos, precisamos diferenciá-los. Aqui não é o lugar de esmiuçar nem todos, nem a maioria, mas é imprescindível esclarecer as principais tendências da mística e os jogos de saber e poder envolvidos em cada uma e na relação entre elas. Então vamos para o tópico História da Mística Ocidental. Eu vou fazer um extremamente breve resumo dessa história, mas eu considero absolutamente necessário justamente para esse momento essencial de mostrar quantos objetos diferentes são chamados de mística, né? Esses objetos eles têm uma relação entre eles têm uma ligação histórica entre eles,
mas eles também têm uma diferença histórica entre eles, né? Não é menor. Tá? Em termos históricos, o que é interessante para a gente é perceber a conexão deles e o que significa a maneira como eles foram entendidos como uma tradição. Tá? Isso é que é interessante. Em termos históricos, as primeiras manifestações elencadas pelos historiadores devem ser vistas como fundações da mística, e não uma busca orientada de contato direto com o divino. Então, vamos chamar de fundações da mística esse primeiro momento da mística, porque eles não têm a consciência, ele não tem a busca direta assim, de um contato pessoal, não tem nenhuma noção assim de subjetividade, porque quando chega esse momento que eu falei, assim, esse momento do século XII ao século XVII, aparece uma primeira consciência de subjetividade. Por isso que existem alguns diários, tá? E mesmo quando não existe diário, mesmo quando é tratado, esses tratados eles são escritos pressupondo uma experiência pessoal mesmo, né? Isso acontece com Marguerite Porret, por exemplo, isso é muito claro. Né? No Eckhart também. Né? Então, no momento que a gente vai falar, que é o momento Grécia, Antiguidade, né? Nesse momento você não tem essa subjetividade. Né? Não interessa falar sobre ela. Então vamos lá. Primeiro tem os mistérios gregos, né? Eleusis, mistério de Eleusis, dionisismo e orfismo. Tá? Depois você tem Platão, que se localiza, né, entre 428 a.C. e 348 a.C. Está vendo? Século V e século IV a.C. Né? Os momentos que a gente pode considerar que contém elementos místicos em Platão estão em várias obras. Né? Vamos colocar aqui Banquete, né? A ascensão da alma a partir de um patamar erótico para um patamar logocêntrico, né? Mas de qualquer maneira a própria lógica da ascensão ela é erótica, né? No Banquete, no Íon, porque o Íon, quem fala é um poeta, que é o Íon, e que tem uma relação com a poesia, que a poesia, segundo o Sócrates, ela só se faz como mania, como dispossessão divina, né? Dispossessão divina. No Teteto, na República e no Timeu, certo? Por motivos bem diferentes. Depois de Platão, você tem certos elementos do Velho e do Novo Testamento, tá? Vou citar alguns, especialmente a escada de Jacó, por exemplo. A escada de Jacó ela é uma imagem de ascensão, né? de anagogia. Né? Tem o Cântico dos Cânticos, que é o texto, digamos, o erotismo que foi lido como erotismo espiritual por excelência, né? E os vários comentários do Cântico dos Cânticos foram absolutamente essenciais para o desenvolvimento da literatura mística. Né? E passagens visionárias de profetas, como Ezequiel. Você tem a mensagem de amor dos evangelhos, né? Os evangélicos é meio difícil você ver o que é místico e o que não é místico nos evangélicos, porque, né, mas a gente pode colocar dessa maneira, né, a mensagem de amor, porque a mensagem de amor ela implica uma relação de amor com o divino que vai ser absolutamente essencial para esse erotismo místico, né? A descida do Espírito Santo e a conversão de Paulo no Ato dos Apóstolos
Você tem a questão do Cristo em mim, essa interiorização de Cristo em Paulo, que é também absolutamente essencial. E você tem a parte a profecia do Novo Testamento, que é o Apocalipse, né? Que aí estaria dentro do que a gente chama de mística profética. Né? Bem, depois aí entra a patrística. Patrística, o que é patrística? É filosofia cristã. Né? É o iniciozinho, nos primeiros passos da filosofia cristã, e naquele momento era filosofia. Tá? Assim, estava competindo com a filosofia e era filosofia. Né? Depois é que foi se construindo a ideia de teologia. Inclusive, a ideia de que teologia é superior à filosofia. Tá? E aí vai se chamar teologia, entendeu? Então, hoje em dia, é claro que todo mundo estuda como o início da teologia. Mas, naquela época, esses teólogos, Orígenes, Gregório de Nissa, Gregório de Naziano, enfim, Tertuliano, né? Esse pessoal todo se entendia como filósofo. Né? Bem, Orígenes, que viveu de 185 depois de Cristo a 253, você vê, século 2, 3, né? Em especial, o que interessa no Orígenes é o seu comentário do Cântico dos Cânticos. Né? Ele escreveu o primeiro grande comentário do Cântico dos Cânticos, essencial para a história da mística, porque ele vai introduzir a alegoria do Cristo esposo e da alma esposa. Tá? Quer dizer, o Cristo esposo é o homem, é o amado. Né? No Cântico dos Cânticos. E a alma esposa é aquela que ama, né, o amado. Então, quer dizer, isso que no Cântico dos Cânticos é literal, né? É um amor literal de uma mulher por um homem. Né? É, na interpretação, na exegese de Orígenes, né, se torna Cristo esposo e alma esposa. A alma, ela vira uma espécie de uma personificação alegórica, tá? Para entender o que está sendo escrito no Cântico dos Cânticos, ok? Bem, então, falei de Orígenes e outros patrísticos, né? Depois você tem Plotino e outros neoplatônicos. Plotino é o principal filósofo neoplatônico, que viveu de 203 a 270, né? Século III, especialmente e desenvolveu todo o conceito do uno, desenvolveu todo o conceito da ascensão filosófica pela contemplação, tá? Diferentes etapas de ascensão também, que estão ligadas a diferentes emanações divinas do um. Né? Isso tudo vai ser muito importante no decorrer da história da mística. Tá? Aí depois você tem os padres do deserto, tá? Especialmente Santo Antão, que viveu entre 251 e 356. Você vê, século 3 e 4. Né? Evagrio, que viveu no século IV, 345 a 399, e Cassiano. Evagrio escreve em grego. Santo Antão é uma figura assim que se tornou quase lendária, tá? Porque ele digamos, uma figura que era vista, pelo menos, né, como prático. Depois, muito tempo depois, se descobriu que ele escreveu cartas, que ele era um grande leitor, mas assim, a figura como foi montada na história né, dos padres do deserto é uma figura que segue o evangélico. O evangelho ele é um homem rico e ele doa tudo aos pobres e vai para as montanhas
e se isola durante 20 anos combatendo os seus demônios. E aí, depois que ele consegue vencer os seus demônios, aí ele é procurado por uma multidão de jovens que vão imitar o caminho dele e vão se isolar também no deserto. Então ele era um eremita, mas aí quando aparecem esse monte de discípulos, isso vai criando aquilo que a gente chama dos cenobitas, né, do cenobitismo, que é a vida isolada, só que em comum com outras pessoas que também querem se isolar. Né? Então tem essa diferença entre o eremita, que vive absolutamente sozinho, e o cenobita. Né? Evagrio digamos, então Santo Antão ele é digamos, o fundador, né? O fundador dessa vida eremita, né? Cristã. Evagrio é também monge, né? Também está dentro dessa vida, mas ele é o grande pensador dessa corrente. E aí ele escreve textos que se tornam fundamentais, né? Para entender isso. E depois, em grego, ele escreve em grego. E depois Cassiano é a figura que lê Evagrio e escreve em latim. E aí se torna, digamos, a referência principal, por causa do texto latino, né, que Cassiano viveu em 360 a 435. Bem, o que é século IV e século V, né? Depois você tem Agostinho, que viveu do século IV ao século V, 354 a 430, viveu bastante, né? Acho que o principal, a obra da Agostinho é muito grande, mas o que é principal aqui, como referência assim, de texto místico, né? É a primeira grande autobiografia espiritual, que é Confissões, né? Que foi escrita entre 397 e 400, final do século IV, estritamente falando, né? E Pseudo Dionísio Areopagita, né, que eu já falei, século V para século VI. Né? Vem depois de Agostinho. Esses são os principais nomes que constituíram os pilares da fundação prática e teórica da mística ocidental. Bem, vamos lá, continuando. Merece destaque a introdução da teologia negativa, tá? Que aparece em alguns filósofos patrísticos, em especial em Gregório de Nazianzo, que viveu entre 329 e 390, mas se aprofunda com os neoplatônicos, né? O Plotino desenvolve uma teologia negativa, né? E Pseudo Dionísio Areopagita, onde o Uno ou Deus se torna objeto de um percurso ascensional que ganha impulso não por atributos divinos, mas pela negação de todos os atributos. Bem, eu já dei 30 minutos aqui. Depois a gente fica com um segundo vídeo.